Olá, seja muito bem-vindo a esse canal que leva um pouquinho mais de 3 minutos da reflexão da Palavra de Deus. Que saudade, que saudade, que saudade, que saudade. Nós iremos aqui conversar nesses poucos mais de 3 minutinhos em Marcos 4, versículo 30. Refletir que podemos crescer, melhorar, avançar no reino de Deus e aprendermos um pouco mais dessa mensagem milenar que o Senhor nos deixou. Então aqui ele inicia dizendo, que Jesus fez uma comparação, de como explicar o reino de Deus, qual parábola buscar para demonstrar para eles o reino de Deus. É uma das coisas que nos fazem entender e avançar nas palavras do Senhor é refletir o significado dela. A primeira pergunta que a gente pode fazer é: o que é o reino de Deus? Aonde nós iremos pegar o significado do que é o reino de Deus? É algo físico? É algo espiritual? São ambos? Em um determinado momento, o Senhor falou primeiro que não era o reino de Deus e em seguida o que era o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus não é o que comemos nem bebemos. O reino de Deus é ter paz, justiça e alegria no Espírito. Então, o que é que nós refletimos individualmente sobre o reino de Deus? Aqui na mensagem ele deixou como exemplo, o grão de mostarda, que é a menor das sementes que se planta na terra. Atualmente sabemos que não é mais a semente de mostarda, mas na época de Jesus era. Hoje não é, porque o ser humano criou o morango. Então o morango se tornou a menor semente no tempo atual. Se você fizer uma pesquisa aí, você vai verificar que atualmente a menor semente é o morango. Mas na época de Jesus, até lá, a menor era a semente, o grão de mostarda, que diz: porém, uma vez semeada, ela cresce e se transforma na maior das hortaliças, com ramos tão grandes, a ponto de as aves do céu poderem abrigar sob a sua sombra. E assim ele continuou ensinando as parábolas, comunicando através das palavras. E mais uma vez, quando se encontrava com as pessoas mais próximas, que eram os discípulos da época, ele revelava o significado dessas parábolas. Pois nem todos ficavam com Jesus para pegar todos esses ensinamentos de forma mais detalhada. E fica a reflexão para hoje. Qual a quantidade não só de tempo, mas de interesse nosso para decifrar os acontecimentos atuais? O que o Senhor tem nos chamado a fazer e a viver o nosso propósito de vida. Que nós venhamos a clamar em espírito e verdade pela presença dEle, pela presença do Santo Espírito, para nos enchermos da revelação, dos planos e projetos que Ele tem para nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então finalizamos aqui com esse louvor, Maranata, desejando que você seja cada dia, cada vez mais transformado e abençoado pela Palavra de Deus, pois é a única que nos diz que o Espírito Santo que vem ao nosso coração e nos revela sobre a eternidade, sobre a mudança de vida, a mudança de rota e da salvação. Não esquece de compartilhar, de curtir, se inscrever no canal. Faz com que essa mensagem chegue para outras pessoas que ainda não conhecem, principalmente com você que está ouvindo, também fazendo as suas lives, fazendo do seu canal uma divulgação para as pessoas que estão ao seu redor. Deus abençoe.